da casa que nós amamos de coração e que aprendemos a amar desde o seu nascimento. O núcleo é um local onde encarnados e desencarnados conseguem, através da consolação doutrinária, amenizar os sofrimentos, compreender a necessidade de estarmos aqui, o porquê que nós estamos aqui, o porquê das dificuldades, das dores, das expiações. Então, é uma casa que é um verdadeiro pronto-socorro espiritual para encarnados e desencarnados. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu sou chamado para a gente fazer um estudo, para a gente estudar a doutrina espírita, né? Porque eu não sou orador, não sou palestrante, eu gosto de estudar a doutrina espírita. E essa casa sempre me recebeu com carinho. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema bem propício para esse período que nós estamos vivendo agora, nessa semana que nós estamos vivendo. Deixa eu levantar o material para vocês. Aí está. Esse é o estudo que nós iremos fazer durante todo esse período, durante todos esses minutos em que nós estaremos juntos. O verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa. Porque muitos pensam que a Páscoa cristã, a Páscoa judaica, a Páscoa comemorada pelos irmãos protestantes ou evangélicos é semelhante à da doutrina espírita. E vocês verão que no calendário espírita a Páscoa não tem a mesma simbologia, a mesma conexão com os outros irmãos. Podemos dizer que, praticamente, o sentido cristão, católico da Páscoa não existe para o espírita. Mas nós vamos explicar isso de uma forma bem simples e que, para nós, qual a importância, então, dessa semana? Nós vamos refletir muito nisso aqui. O espírita não fica de fora dessa oportunidade de repensar Jesus, de fazer algumas reflexões sobre tudo aquilo que ele nos deixou na Terra. Então, essa é a nossa proposta. Qual é a visão, a ótica da doutrina espírita no verdadeiro sentido da Páscoa? É isso que eu vou convidar vocês para que possamos fazer juntos essas reflexões. E, antes de mais nada, começando, lembrando a vocês, claro, né, que a Igreja Católica, voltando ao paganismo, ela fez esse tipo de estratégia porque precisava ter suas festas e acabou por dar nomes cristãos às festas pagãs já existentes. Ou seja, de uma forma muito inteligente, usando um marketing que nos faz inveja até o dia de hoje, a Igreja conseguiu alcançar aqueles povos pagãos, principalmente do norte da Europa, dos países nórdicos, né, para trazê-los ao cristianismo. E para isso ela se utilizou de algumas datas, algumas festas folclóricas, culturais daquela região, que já existiam. Foi uma grande sacada de marketing da Igreja. Tanto nós sabemos que a comemoração do aniversário de Jesus não se deu no dia 25 de dezembro. Foi uma data que a Igreja trouxe, porque ali se comemorava o solstício de inverno. E era importante, portanto, anexar uma data já tradicional com festas, com deuses tradicionais das culturas daqueles povos, trazendo para uma nova representação. Então, a Igreja criou as chamadas festas cristãs para substituir todas as festas chamadas pagãs, né? Como diz os nossos amigos, paganizando, né, o cristianismo, a fim de manter satisfeitas as mentes carnais do corpo.
E esse paganizar o cristianismo fez com que a gente também trouxesse um pouco disso até para a doutrina espírita. Porque, como diz Emmanuel, muito de nós, ou quase a totalidade dos espíritas de hoje, homens e mulheres, tem um pezinho lá na igreja, como padre ou freiras. Então, nós trouxemos um pouquinho também da igreja para a doutrina espírita, né? O chamado igrejismo, que muitos falam, né? O igrejismo que impera na doutrina espírita. Aí chega Joana de Ângeles dizendo, não, nós temos que espiritizar a doutrina espírita, não é verdade? Espiritizar. Então, esse é um momento em que a igreja, voltando aí à história, né, de como tudo começou, a igreja teve uma sacada assim, maravilhosa e conseguiu unir uma coisa que era, na época, impensável. Eu estou falando isso em torno dos séculos III, século IV, século V, depois de Cristo. Então, foi uma grande sacada de marketing, com certeza, né? Então, sobre tudo que nós já falamos aqui, né, fica claro, né, está evidente a referência de que a Páscoa, também a Páscoa, já era uma comemoração. Na época de Jesus já existia a Páscoa, né? Era uma festa judaica, como ainda existe até os dias de hoje. Uma festa cultural do povo judeu e, portanto, o que fez a igreja? Aproveitou-se dessa festa também dos judeus e deu-lhe um novo significado, associando-o à imolação, à condenação e à crucificação de Jesus no pós-julgamento lá da sentença de Pilatos. Interessante isso, hein? Mas era a continuação dessa estratégia. Então, hoje, nós temos várias Páscoas nos sentidos mais variados. Inclusive, como eu estava falando dos países nórdicos, né? Se a gente for ver lá alguns cantões da Rússia, até da Ucrânia mesmo, felizmente países que hoje estão em guerra, nós temos aqueles ovos decorados de Páscoa, né? Onde a comemoração lá da igreja ortodoxa da localidade comemoram com uma visão também diferente, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas veja como o sentido da Páscoa se perde pelas culturas, né? Pelas tradições dos povos antigos. Então, ficou também bem claro para todos nós a presença de elementos pagãos na Páscoa. E a gente pode analisar isso, como nós vimos, né, através dessas associações com essas tradições pagãs, relacionando, talvez, como tudo começou. Então, a Páscoa, sobretudo no hemisfério norte, onde nós acreditamos que essa tradição chegou até aqui, né, ela tinha como um culto a deusa germânica Eostern, que também era chamada de Ostara. Era Ostara ou Eostern em alemão, na língua germânica, que não era só na Alemanha, né? Em toda aquela área dominada pelos bárbaros germânicos, né? E a Páscoa em inglês e em alemão, até porque o inglês e o alemão têm algo muito semelhante, né? Tem a origem da língua, né? Tem alguns parâmetros bem semelhantes. Então, a Páscoa em inglês e em alemão, inclusive, o termo em inglês Easter, né? Tem tudo a ver com o nome em alemão, Ostern. Então, Ostern é o termo alemão para Páscoa e ficou assim durante muito tempo e a gente hoje chama de Páscoa, né? A tradução aqui para os países de língua portuguesa, Páscoa. Bom, mas isso aí é história. Vamos ver a origem etimológica, portanto.
né? Então, lá no Êxodo de Moisés, no Pentateuco Mosaico, no livro Êxodo, nós vamos encontrar o verbo passar, ou pasha, ou pessá, né? Pasha em grego, pessá, na verdade, em hebraico, né? E a palavra Páscoa, portanto, ela tem origem nesses dois vocábulos, ou do hebraico, passar, né? Ou dessa raiz grega pasha, que significa passagem. E é claro, né? Foi a passagem em que se deu no Mar Vermelho, quando Deus apontou para Moisés o caminho para a Terra Prometida. Então, trata-se de uma festa religiosa, tradicionalmente celebrada por judeus, como eu disse, até os dias de hoje, mas de uma maneira bem diferente, com símbolos diferentes, né? Com tradições diferentes. E também por católicos das igrejas romana e ortodoxa, cujo significado é distinto entre esses grupos religiosos. Então, ficando isso aí bem claro, vamos ver para cada religião. Eu selecionei poucas, tá? Senão a gente não ia ter tempo de ver tudo que a gente desejava. Mas eu selecionei algumas para ver o significado da Páscoa dentro dessas religiões. Então, vamos começar no judaísmo. A Páscoa judaica comemora dois grandes e gloriosos eventos históricos, ambos executados sob a liderança firme de Moisés. O primeiro é quando os judeus são libertados da escravidão egípcia, né? Mais de 400 anos como escravos, que é assinalada, como a gente falou, pela travessia do Mar Vermelho. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, 13, 14. O segundo evento, ainda ligado ao passar, caracteriza a vida em liberdade do povo judeu, a formação originária da nação judaica e a sua organização religiosa, culminada com o recebimento do Decálogo, ou como a gente chama, né, os 10 mandamentos da lei de Deus. Também está lá em Êxodo, capítulo 20. As festividades da Páscoa judaica duram 7 dias, sendo proibida a ingestão de alimentos, bebidas fermentadas durante todo o período. O que eles comem habitualmente são aqueles chamados pães asmos, né, fabricados sem fermento, o que simboliza aqueles quase 40 anos que eles passaram no deserto até atingir a Terra Prometida, onde eles só comiam esses pães, chamados pães asmos, e a carne de cordeiro, que era o alimento básico, né, daquele povo que vivia lá no deserto, atravessando o deserto. Então, as casas hebraicas hoje, os judeus de hoje, comemoram nesses 7 dias de Páscoa, né, judaica, através desta simbologia também, referendando a Moisés, né? Então, nessa gravura aqui, a gente vê que fica claro que o povo hebreu foi libertado da escravidão egípcia por Moisés, e ali se deu, então, a travessia pelo Mar Vermelho, simbolizando o Pessá. Mas antes de continuar, ainda focado na Páscoa judaica, eu vou passar aqui um vídeo, eu vou mostrar para vocês agora, um vídeo de torno de 9 minutos do Haroldo Dutra, falando sobre a Páscoa. Um vídeo que alguns de vocês já devem conhecer, mas muitos não. E esse vídeo vai simplificar de uma maneira muito didática da parte dele o que a gente deseja falar aqui. Então, eu vou compartilhar esse vídeo com vocês para a gente poder ver e absorver a informação do nosso querido Haroldo Dutra. Vamos lá. Nós estamos nos aproximando de uma grande celebração cujas raízes repousam no judaísmo, mas que foram absorvidas pelo mundo cristão, pelo cristianismo,
e depois, de certo modo, deturpadas e se transformaram na celebração atual da Páscoa, com seus coelhinhos, com seus ovos da Páscoa e com uma festa que quase não guarda nenhuma relação com a Páscoa genuína. O que é então a Páscoa? A Páscoa é uma celebração judaica do momento em que o povo foi libertado da escravidão no Egito. É importante salientar que quando nós falamos de Páscoa, nós estamos num universo que é o da religiosidade. Nós estamos no mundo religioso. E no universo da religiosidade, nós lidamos com símbolos, com metáforas. Por que isso? Porque religiosidade tem a ver com sentimento. E religiosidade tem a ver com uma experiência pessoal, com a experiência que a criatura faz de Deus. Como ela experimenta Deus, como ela experimenta a vida, como ela experimenta a si mesma diante da vida e diante de Deus. É óbvio que é impossível traduzir uma experiência tão subjetiva, tão espiritualmente rica, com a linguagem da ciência, que é uma linguagem matemática, uma linguagem analítica, ou com a linguagem da filosofia, que é uma linguagem especulativa, cheia de um vocabulário complexo e às vezes até prolixo. Por essa razão, a religiosidade opta pela linguagem da metáfora, que é quase uma linguagem dos sonhos, uma linguagem onírica. E, portanto, a Páscoa tem muito dessa simbologia onírica do sonho. O que diz a Páscoa? Que o povo hebreu estava escravo há 400 anos no Egito. O Egito foi invadido então por um anjo da morte, mas naquelas casas que tivessem a marca de um sangue de um cordeiro, o anjo pularia aquela casa. Como o verbo pular em hebraico é pesar, daí vem Páscoa. A Páscoa então é o pulo do anjo, o pulo que ele dá nas casas que tem a marca do cordeiro e que, portanto, foram poupados da tragédia de perderem o filho mais velho da casa. Essa é a simbologia. Por que o cordeiro? E aqui é interessante. Na celebração da Páscoa judaica, o cordeiro ficava uma semana com a família. Então, eles pegavam o cordeirinho e ele ficava dentro de casa. Ali as crianças brincavam com o bichinho, criavam uma relação de afeto com ele. Daí uma semana, o animalzinho era quase que um membro da família. E então, ao entardecer da sexta-feira, toda a família se reunia e o animal era sacrificado. E tinha que ser assim. Porque se alimentar do cordeiro da Páscoa precisava ser uma experiência de dor. É a experiência da perda de alguém amado. Então a Páscoa tem a ver com essa experiência espiritual. A experiência da libertação espiritual, mas que é uma experiência de desilusão. E você não se desilude sem perder. Por isso, esse choque do cordeirinho sendo imolado. Com a vinda de Jesus, o que ele faz? Ele convive com 3 anos com seus discípulos. Cura cegos, cura paralíticos, janta todo dia na casinha de Simão Pedro, cura até mesmo a sogra de Simão Pedro que morava com ele, trabalha com eles, acorda cedinho, vai pescar com eles, até o entardecer, convive com eles diariamente, participa das suas dores, sofre as imperfeições de cada um deles. E no momento final dos 3 anos, reúne os 12 e diz assim para eles: vocês vão me perder. Eu estou agora me despedindo de vocês,
porque eu vou deixar o mundo corpóreo para voltar ao mundo incorpóreo. E vocês vão experimentar uma tremenda tristeza, uma profunda dor, porque vocês criaram uma conexão emocional comigo. Eu não chamo vocês mais de servos, eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu aprendi, eu compartilhei com vocês. Eu amei vocês da maneira maior que eu poderia amar. Eu amei tanto que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas eu continuo te amando e nada vai alterar o meu amor por você. Eu amo tanto você, Judas, que mesmo sabendo que você vai me trair, eu não estou te expulsando, eu estou comendo com você e eu te perdoo. Mas eu irei embora. E vocês vão viver a maior experiência de solidão e de ascensão espiritual das suas vidas. Mas o que eu posso prometer? Que do mundo espiritual estarei junto com vocês, vou ampará-los em todas as suas atividades e estarei eu mesmo do mundo espiritual comandando a expansão do cristianismo. Portanto, essa crise da morte é apenas um portal para a imortalidade, porque a vida não cessa no túmulo e toda vez que vocês se sentirem solitários, toda vez que vocês sentirem falta da minha amizade, do meu amor, da minha dedicação, da minha presença, vocês vão se reunir, vão celebrar a Páscoa em minha memória, em memória da minha amizade, em memória do meu amor e, sobretudo, em memória da libertação de que eu sou mensageiro, porque Jesus veio libertar o homem da escravidão da matéria, da escravidão dos sentidos. Egito, em hebraico, chama-se Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, é estreiteza, prisão. A matéria é opressora, os sentidos físicos são estreitos. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela vem trazer um amor incondicional, um amor que ama independente de. Portanto, é um amor que liberta. Então ele recomenda, reúnam-se, celebrem a Páscoa para celebrar o amor, para celebrar a minha dedicação e para celebrar a imortalidade da alma, a vida espiritual. Mas infelizmente, os séculos passaram e nós transformamos a Páscoa em coelhos e ovinhos coloridos de chocolate, apagando completamente a dimensão espiritual e a experiência religiosa que a Páscoa propõe, que é uma experiência de Deus, é uma experiência de solidão, é uma experiência de amar e de se sentir amado. Não importam as circunstâncias. Isso é a Páscoa. Portanto, meus amigos, vocês viram o simbologismo, né, da Páscoa para os judeus. Extremamente significativa e importante. E o que mais chama a atenção nesse pequeno vídeo do Haroldo é quando o Haroldo descreve, né, que aquele cordeirinho que ficou quase que uma semana, no máximo 15 dias com aquela família hebraica, ele é sacrificado para mostrar a dor da perda. Então, esse simbolismo da perda é caracterizado por uma ovelhinha, onde a garotada, né, a criançada, começa a se vincular ao carinho daquele animalzinho e, de repente, ele é imolado, né? Mostrando a dor da perda, né?
Então, os judeus eles têm esses simbolismos muito próximos ao coração, onde fortalece, né, a religião e a cultura judaica. Bem interessante isso. Eu creio que muitos não tinham conhecimento disso. Bom, mas na Igreja Católica, como é, então, a Páscoa comemorada na Igreja Católica, que é, de uma forma direta ou indireta, esta Páscoa que chega até as nossas residências, aos nossos lares, nos dias de hoje, através de um belo trabalho de mídia, né? Para vender produtos no Natal, principalmente ovinhos de chocolate. Mas para os católicos, como a gente já falou antes, de uma grande técnica de marketing, né? Transformando, puxando as datas dos povos pagãos para uma nova realidade cronológica da vida de Jesus. Então, para os católicos, refere-se à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. Então, pela ressurreição, a Igreja celebra com muito júbilo a vitória de Jesus Cristo sobre o pecado, que se fez presente em seu corpo, é assim que ela fala, né? Por meio da simbologia da pesada cruz, no caminho do Calvário, onde ele, pela condenação e maldade dos seus algozes, experimentou a morte, né? Dolorida, sofrida, e aí a gente comemora, então, a paixão e morte de Jesus Cristo. Essa é a visão que a Igreja coloca nas suas igrejas, para os seus adeptos. Mas, à luz da ciência, no que concerne à ressurreição, podemos dizer que a interpretação tradicional aponta para a possibilidade do reagrupamento celular do corpo do Cristo. Então, cientificamente, para nós espíritas, a ressurreição não existe, porque, fisicamente falando, é impossível você reagrupar todas as células da estrutura corporal do Cristo no pós-morte. Aqui diz o slide que a gente está mostrando aqui, que é uma situação totalmente rechaçada pela ciência em virtude da deteriorização do envoltório físico, do corpo somático. E uma outra observação que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Todos sabem que eu sou oriundo da casa de Eurípides. A minha caminhada na doutrina se deu na mocidade do Eurípides. E antes de passar para cá, para Teresópolis, estar vivendo aqui, eu fiquei 42 anos naquela casa. Então, o que eu aprendi lá, dentro da pureza doutrinária dos seus 5 fundadores daquela casa, não deixa de sair mais da minha mente e do meu coração. Então, na casa de Eurípides, e eu acredito também que aí no núcleo, ninguém vai pensar que o corpo de Jesus era fluídico, era um fenômeno de agênere. Se isso realmente aconteceu, tudo que a gente lê no Novo Testamento não se passa nada mais, nada menos que um grande teatro. E isso a gente não pode admitir. Jesus realmente sofreu aqui com o seu corpo, né? Sangrou aqui e padeceu conosco aqui. Então, o seu corpo somático veio a se decompor, a se deteriorar. Não sabemos explicar isso direito oficialmente, porque isso não está no Novo Testamento e ninguém comenta isso. Mas o corpo dele era de carne, como o nosso também é. E quando o nosso corpo vai ao solo, né, ser enterrado, essas moléculas vão se misturar, esses átomos vão se misturar a outras substâncias da natureza, dando origem a alimentos, né? Alimentos até para novos vegetais, árvores, frutas, novos corpos. Então, como é que você vai recompor uma estrutura somática, corporal, física do Cristo e a nossa? Essa é a dificuldade que nós temos, principalmente com os irmãos católicos e protestantes,
porque eles acreditam nessa ressurreição. E fica difícil mesmo de palestrar com eles, porque eles acreditam piamente no dia do juízo final, iremos despertar e com os nossos corpos iremos para o céu ou para o inferno. Então, é uma coisa assim que fica difícil de entender. Aliás, eu só vim começar a entender isso, para vocês verem a minha ignorância em relação às outras religiões, principalmente a igreja protestante, há pouco tempo. É um caso que eu já até contei aí na casa de vocês, aí no núcleo, quando uma irmã de uma grande amiga, que virou uma grande amiga, né? Era secretária lá da casa do meu pai, que cuidava lá do meu pai no finalzinho da vida dele, quando ela veio a perder uma irmã. E aí eu perguntei para a Leia, o nome dela é Leia, me dê o nome da sua irmã para que eu leve para a nossa reunião de radiação, né, da mesa mediúnica. Ela sabe que a gente é espírita, ela acompanhava a gente quando eu almoçava lá com meu pai, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, aquele negócio todo. E aí ela falou, não, não precisa não. Quando ela falou não precisa não, eu falei, ela não quer perturbar a gente, ela não quer aborrecer a gente, né? Não precisa não. Aí, mais tarde, escutando também na Rádio Rio de Janeiro, uma reportagem sobre a importância da prece, né? de orar por os entes queridos, eu falei, viu, Léo, me dá o nome da tua irmã. Ah, não precisa não. Aí eu perguntei por quê, né? Mas por que não precisa? Ah, porque ela morreu. Ué, por ela ter morrido, que a gente tem que orar. Não, ela está dormindo. E um dia ela vai despertar. Aí eu falei, bem, mas isso todos vocês aceitam dessa maneira? Ela falou que sim, os evangélicos trabalham assim, dessa maneira. Então, o que é que eu cheguei à conclusão? Quando o espírito mais precisa das orações, que é no momento da transição ao retorno à pátria espiritual, num momento bem conturbado para o espírito, somente nós que vivemos aqui na Terra, onde precisamos de muita prece, essas preces não acontecem para os irmãos evangélicos. Não precisa, porque ele morreu. Ou seja, como se ele tivesse dado uma parada geral e o start para a reanimação desse espírito só vai acontecer no dia do juízo final, que a gente sabe que isso não existe. E o espírito vai ficar um bom tempo sem as orações dos entes queridos. Então, isso eu até me assustei, para vocês verem a minha ignorância em relação às outras religiões. Eu não sabia disso. Fui saber isso há coisa de 3 anos, 4 anos atrás. Então, foi impactante, né? Mas eu não sabia disso. Então, é o momento que se faz a prece, né? Até porque esse despertar do amanhã não vai acontecer, até porque, como repito, está aqui no nosso slide, esse reagrupamento celular não vai acontecer de jeito nenhum. Então, a Páscoa cristã, a Páscoa católica, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, quando é que ela foi instituída? Bom, a partir do século II, ela já estava começando a ser trabalhada, mas foi no século IV, no ano de 325 depois de Cristo, no famoso Concílio de Nicéia, que a Páscoa foi homologada, vamos dizer assim, né, esse concílio eclesiástico, né, de uma maneira, através de uma nova articulação em que a Páscoa católica não poderia coincidir com a judaica. Então, a partir daí, a Igreja de Roma segue o calendário juliano, a partir do século IV, aquele instituído por Júlio César, para evitar a coincidência da Páscoa com o Pessá judaico. Então, a Igreja sempre inteligente, né, para poder criar estratégias para atingir os seus objetivos, como sempre, né? Para os budistas, bom, dentro do ensinamento budista, não existe formalmente comemoração alguma da Semana Santa,
Até porque Buda viveu 5 séculos antes de Jesus. Então, essa Páscoa relacionada aos judeus ou aos cristãos de hoje, da Igreja Católica de hoje, nada significa para os budistas. Nada significa, é um dia comum. Voltemos, então, aos evangelhos. Então, para a comunidade evangélica, eu pesquisei na internet um pastor muito famoso da Igreja Quadrangular, lá de Sergipe, chamado Luiz Antônio. O que ele dizia sobre a celebração da Semana Santa? Então, ele diz que, tecnicamente, a Semana Santa do Evangelho não se diferencia muito da católica. E ele disse assim: acredito que não mude tanto da visão do próprio catolicismo. Acho que é um ponto de convergência entre católicos e evangélicos no entendimento desta data. Para o cristão evangélico, Cristo é o centro das coisas e é a única forma de salvação para o homem. Então, esse é o ponto principal da Semana Santa. Entender um amor que se revelou e o amor de Deus que se cumpriu, diz ele. Então, a Sexta-feira da Paixão, podemos dizer, é celebrada pela Igreja com atividades relembrando lá o Sermão do Monte, as passagens de Jesus, refletindo nas passagens de Jesus, o que caracteriza uma ligação com a Igreja Católica. E os espíritas? E os espíritas? Bom, analisando a simbologia católica quanto à ressurreição do Cristo, para o espiritismo, nós já vimos, não é possível voltar ao mesmo corpo físico após a morte, ou melhor, depois do desencarne. O espírito, sim, é imortal, tendo condições de se manifestar e retornar à matéria em um novo corpo, seguindo o princípio da reencarnação como lei de evolução. Então, dentro dessa premissa que Kardec nos traz sobre a reencarnação, o processo de reencarnação, mostrando que nós estamos como espíritos encarnados na Terra durante um certo momento de período de tempo, o Espiritismo, então, durante a Semana Santa, trata como uma semana comum no calendário. O feriado que foi instituído é um feriado católico. O espírita, ele não tem nenhuma relação com esse calendário católico, esse feriado católico, como em muitos outros feriados católicos que a doutrina espírita se mantém de longe, afastada. Embora reconheça a importância dessa data, desse tipo de comemoração, desse tipo de ritual para a Igreja Católica. Então, a gente não pode esquecer dessa importância para os irmãos católicos. E temos que respeitar. E neste período, o que é que o espírita, então, pode fazer? Eu, pessoalmente, faço assim. Neste período, podemos e devemos fazer várias reflexões sobre a morte do Mestre Jesus, que abriu as portas para a vida além da vida, as responsabilidades de cada um na árdua tarefa terrena, além da fraqueza e os defeitos que assolam as almas desse mundo. Então, é uma oportunidade, é quase que uma semana que a gente tem de rever alguns filmes, de reler algumas obras, principalmente de autores espirituais, que falam, como Maria Amélia, Neio Lúcio, que fala sobre a importância de Jesus conosco aqui, com os apóstolos. Refletir nos seus ensinamentos, na passagem do Sermão do Monte, em cada item, que segundo Gandhi, Gandhi é que dizia, você pode jogar tudo fora, tudo que está ligado a Jesus você pode jogar fora. Deixa só o Sermão do Monte. Ali está resumido toda a ideia, todo o pensamento do Mestre Jesus. Gandhi é que falava isso. Então, é um período que nós podemos fazer
várias reflexões, como essa que a gente está fazendo agora. Nós não usamos esse espaço para falar da Páscoa, dentro dessa realidade da doutrina que nos confere essa oportunidade. Então, aqui está a gente falando sobre Jesus, da importância de Jesus. Mas eu trago também 3 pontos para a nossa reflexão. No que diz respeito à libertação conquistada pelo povo judeu, de acordo com a visão espírita, pode ser interpretada de um ponto de vista mais abrangente, em relação à renovação de ideias e atitudes, possibilitando o surgimento de um novo homem, como consequência da tão chamada reforma íntima. Então, essa libertação do povo judeu, numa visão, como a gente colocou aí, mais globalizada, seria essa renovação íntima, essa reforma íntima, onde você, através das boas opções do seu livre-arbítrio, poderá conseguir atrair novas atitudes, ações, para modificar esse homem velho que existe dentro de você, através da vaidade, do orgulho, da inveja, esse homem velho que ainda nos persegue, renovando as suas ideias, renovando o seu espírito com novas práticas de trabalho que concernem a um homem de bem, como está lá no Evangelho, como está no Livro dos Espíritos, os caracteres de um homem de bem. Então, esse é um ponto de reflexão para a Páscoa. Um outro ponto que também a gente pode colocar aqui para vocês, os próprios discípulos, né, que foram transformados pelos ensinamentos de Jesus durante aquele pequeno convívio, né, basicamente de 3 anos, e receberam uma comprovação de amor do Mestre quando se manifestou em espírito para esses seguidores e que tiveram um papel muito importante na divulgação do seu evangelho, provando que a vida continua no além-túmulo. A aparição de Jesus, a materialização de Jesus para Maria Magdala e para os seus apóstolos, era para mostrar exatamente que a vida continua no além-túmulo. E o Cristo prosseguiria com o seu trabalho de auxílio à humanidade e mostrando para todos nós que a morte não existe. Então, essa aparição que a gente sabe, que a igreja comemora como a ressurreição do Cristo, né, para nós espíritas, deve ser entendido como essa divulgação que o Cristo nos dá em relação, olha, eu voltei para dizer que a morte não existe. O espírito é imortal. Foi essa a grande mensagem que ele quis dizer aos apóstolos. E a terceira e grande interpretação que a gente pode fazer aqui é que vale a pena comemorar a Páscoa. Mas amanhã ou depois vai vir aí o domingo de Páscoa, vai ter aquele almoço com a família, né? Todo mundo comemorando a Páscoa, dividindo, distribuindo chocolate. Gente, essa não é a verdadeira mensagem da Páscoa, não. Essa é uma mensagem que a mídia colocou para todos nós, garimpando aí outra estratégia bem montada de marketing, né, para ser uma data comercial. Como o Natal também acabou sendo uma data extremamente comercial. Então, vale a pena comemorar a Páscoa? Sim, vale a pena comemorar buscando, sim, a conexão com o amigo Jesus, sintonizando a sua presença dentro do coração de cada um de nós, não apenas nessa ocasião, né? Porque a Páscoa deveria ser todos os dias. Esse sentimento de Páscoa, de tentar perdoar, tentar entender o próximo, se colocando no lugar dele, deveria ser todos os dias. Ele sempre estará atento ao nosso chamado, guiando os nossos passos. Ele sempre está com a gente. A gente é que nem sempre está com ele. Mas eu gostaria, sobre isso, de fazer algumas conclusões, né? A busca desta libertação ou renovação, como eu disse, que tem que ser diária, essa reforma íntima,
tem que ser trabalhada diariamente, e não somente no dia da Páscoa, no mês de abril. Queremos, na verdade, nos livrar deste homem velho, mas respeitamos, isso ficou bem claro aqui, né, pessoal? Respeitamos a cultura e os costumes dos povos em geral que ainda necessitam de rituais. Sabemos que ainda existem pessoas, até mesmo dentro da nossa família, que dão maior importância para o coelhinho, para o chocolate, o bacalhau. Ih, gente, eu não comprei o bacalhau, eu tenho que fazer o bacalhau domingo, na sexta-feira. Mesmo assim, a gente tem que entender essas pessoas e dar importância, sim, ao que elas acreditam. E algumas que acham total desrespeito comer carne vermelha, sem dar conta que o desrespeito está em esquecer de Deus, de Jesus, nos outros 364 dias do ano. Quando não perdoamos, quando lesamos o corpo físico com bebidas alcoólicas, cigarro, tóxico, drogas lícitas ou ilícitas, né? Aí a gente está enganando quem? Para enganar a Deus? Você pode estar até enganando o próximo, mas a você e a Deus você não engana. Em relação a essa Semana Santa, a gente sempre orienta, né? Isso já na evangelização, quando a gente evangelizava, a gente orientava lá a garotada para não procurar um Deus pregado na cruz. Não procure um Cristo sofrido, não procure um Cristo morto. Ele está vivo, ele não apareceu depois, dizendo, eu estou vivo, eu estou aqui. Então, na Páscoa, não vamos cultuar aquele Cristo morto na cruz. Vamos cultuar o Cristo vivo. Mesmo, repito, na distribuição de presentinhos daqui e dali. Não tem importância. Essa cultura é muito antiga. Lembra que eu falei da cultura ortodoxa, dos cristãos ortodoxos? Certa vez, eu tenho família que mora no Sul, nós estivemos em Curitiba, certa vez, visitamos uma igreja ucraniana ortodoxa. Então, os simbolismos lá eram incríveis, e sempre focando o ovinho, né? O ovo da Páscoa, pintadinho, bonitinho. Por quê? Porque o ovo simboliza a renovação, o retorno, né, à vida. E também botar o coelhinho do lado, porque o coelhinho significa a renovação, né, da vida, né? Que eles se procriam em grande quantidade, com uma certa facilidade, e juntaram aí o coelhinho com o ovo, né? E até você explicar para uma criança pequenininha que o coelho não bota ovo, aí você já perdeu muito tempo. Mas isso é uma grande conquista da mídia para vender produtos, né? Mas mesmo assim, não procure um Cristo morto. E de vez em quando a gente recebe do Bordalo, né, do Gilberto Bordalo, umas trovinhas. E durante... Isso já faz algum tempinho, ele mandou para a gente uma trovinha sobre a Páscoa, antes da pandemia. E eu respondi assim para ele. Essa trovinha que vocês veem aí, fui eu que respondi para o Gilberto, e achei legal passar aqui para vocês. Na Páscoa que me vejo entretido, vejo muito chocolate e pouco Jesus. Mas lembro ao bom amigo distraído que não foi o coelho que morreu na cruz. Então, vamos trocar chocolate? Vamos, mas vamos explicar à criança quem foi Jesus, o que aconteceu, né, na história da vida de Jesus, o que levou a ele a desencarnar dessa maneira. Vamos falar sobre o Mestre, sobre os seus ensinamentos, sobre o Sermão do Monte. Vamos passar isso à frente. Lembrando que não foi o coelho que morreu na cruz. Meus amigos, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês e gostaria de fazer uma prece final, agradecendo de coração a oportunidade que nós tivemos aqui, nesse momento, de falar sobre Jesus, de falar
do significado maior da Páscoa para os nossos corações, lembrando que é uma data que nós espíritas podemos comemorar, sim, mas com reflexões, tirando esse período de descanso que o feriado nos promove, para ler sobre o Mestre, conhecer mais a vida de Jesus, conhecer mais as tarefas dos apóstolos junto a ele, para que possamos aplicar dentro das nossas possibilidades nessa encarnação. Eu sempre digo que a melhor encarnação é essa que nós estamos vivendo, os ensinamentos do Mestre Divino. Agradeço a todos, muita paz no coração de cada um e que Jesus esteja sempre ao lado de vocês. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.